Olá, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e hoje nós vamos estudar... O que será que nós iremos estudar nesta aula? Vou apresentar primeiro uma imagem. Observem aqui. O que você percebe nessa imagem? O que o homem da imagem está fazendo? Está jogando uma latinha no meio da calçada, não é isso? O comportamento dele está correto? Você acha que está correto? Não, não é mesmo? Por quê? Porque na frente dele tem uma lixeira e ele poderia ter jogado, poderia não, deveria ter jogado, né, a latinha na lixeira, isso mesmo. Mas ele pegou e jogou na calçada, certo? Está certo? Não, não é mesmo? Então, você percebeu, né, esse comportamento dele aqui, né? O que ele estava fazendo? Além de jogar o recipiente, né, na calçada, estava olhando para o celular, não era mesmo? Você acha que nós podemos sair no meio da rua ou até mesmo de dentro de um veículo e jogar papel, lixo pelo meio da rua? É correto isso? Não. Por quê? Porque se nós jogarmos, né, esse lixo todo na natureza, no meio da rua, a natureza vai nos devolver. Como, professora? Através das chuvas, né? Esse lixo vai, entope os bueiros e causa as enchentes. Isso mesmo. Então, hoje nós iremos falar de regras, normas e leis que regem uma sociedade, que servem para nós termos uma boa convivência dentro da sociedade. Tudo bem? Vamos ver aqui o conceito do que é regras, do que é norma, do que é lei. Vamos lá? Acompanhe aqui no cartaz. Então, regras são formas de agir em determinados espaços que nos mostram o que devemos fazer para conviver bem com as outras pessoas. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil conviver. Viram só? Então, as regras servem para que nós conseguimos conviver, né, em harmonia, convivermos bem, né, na sociedade, certinho? E normas. Será que norma é diferente de regra? Vamos lá. Norma é um conjunto de padrões, regras e diretrizes colocadas de forma simples, que contém orientações comportamentais ou especificações técnicas ou outros critérios que devem ser seguidos ou respeitados. Então, observem que dentro da norma está contido o quê? A regra, né? Estão contidos as regras, certinho? Olhem aqui, ó. É o conjunto de padrões e regras, certinho? E lei? Você sabe o que é uma lei? Vamos ver o conceito? Lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e as ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade.
Então, vejam que a lei, né, ela serve para quê? Para garantir, porque às vezes só as regras, só as normas não dão conta, né? O cidadão, ele acaba não fazendo, né, o que está ali para ele fazer, o que é certo, o que é coerente ele fazer. Então, precisa de leis para garantir que ele vá realmente fazer o que é correto, certo? Por isso que foram criadas as leis, certinho? Vamos lá? Olhem aqui. A Constituição, né? A Constituição brasileira. A partir dessa lei, né? Aqui a Constituição brasileira, a partir dessa lei foram criadas muitas e muitas outras leis, certo? Mas essa daqui foi a base de outras leis, certo? A Constituição brasileira. Vamos ver aqui o que trata, né? Ela trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Essa lei, ela garante, né? Ela fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem todos, né, os artigos, tá, que tem dentro desta lei. E a partir desta lei foram criadas, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a LDB. Foram criadas, né, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, que aqui garante, né, os direitos, né, fala dos direitos das crianças e dos adolescentes. Foram criadas também aqui, ó, Lei Maria da Penha, né, que veio depois, certo? Essa lei aqui, ela garante, né, os direitos da mulher, trata de quando a mulher sofre violência doméstica, né, ela ampara essa lei, né, ela ampara essa mulher que sofreu essa violência, né, é só estudar direitinho aqui a lei, tá? E a pessoa que cometeu tal violência é penalizada, tá? Tudo baseado nesta lei, certinho? Temos também aqui o Estatuto do Idoso, né, que aqui garante os direitos, né, dos idosos. Aqui diz tudinho, tá? E temos também aqui o Código Civil, né, que aqui temos muitas normas e regras, tá, que devem ser seguidas, tá bom, na sociedade. E eu trouxe aqui, né, essa cartilhazinha, né, que é de trânsito, tá? É sobre a segurança no trânsito, certinho? Então, agora eu vou mostrar a vocês algumas situações e vocês vão perceber, né, junto comigo, se é uma atitude, né, que é legalizada, que é bom fazer isso ou não, certinho? Vamos lá. Esta imagem aqui. Observem aqui o que essas crianças, né? Que comportamento elas estão tendo? Né? Estão se agredindo, certo? Estão desrespeitando, estão subindo na mesa. Olhem só, que situação desagradável. Agora olhem aqui para mim. Na sala de aula, você acha coerente, acha correto ter esse tipo de atitudes? É legal ter esse tipo de atitude de desrespeito? Então, numa sala de aula, né, numa escola, existe, né, o contrato didático, que é feito no início do ano. Lá tem dizendo as regras, basicamente o que pode e o que não pode, certo? É limitando o comportamento, né, que você deve ter,
dentro da sala de aula para que você consiga ter uma aprendizagem satisfatória, certinho? Porque de repente a professora está ali fazendo uma leitura, explicando o conteúdo e tá aquela bagunça, aquela gritaria, é menino correndo. Não pode, então os alunos têm que prestar atenção ao conteúdo, têm que ficar sentados, certinho? Então, se a professora está explicando ou se um colega está falando sobre o assunto e todo mundo falando ao mesmo tempo, vai dar certo? Não vai. É por isso que tem as regras, certinho? E na hora do intervalo, na hora do recreio, sai todo mundo correndo, atropelando os outros, e aí um cai, se machuca. É certo? Não. É por isso que tem as regras, né? Que todos têm que sair em filas, né, um atrás do outro, para evitar que se machuquem, certinho? Obedecer, né, sempre o comando do adulto, do professor, né, da pessoa que está ali no comando, certinho? Se fizer isso, né, você vai ter uma convivência harmoniosa. Se você seguir todas as regras, né, todas as normas, não vai precisar não vai precisar de uma lei. Por exemplo, se você não desrespeitar, né, o seu colega, o seu professor, não vai precisar você responder processo, né, ou a sua família, né? Por quê? Porque você cumpriu tudo direitinho, as normas e as regras. Então, as leis, elas servem para isso, para garantir o que não deu certo. Se você não cumpriu, né, o seu dever direitinho, se você não seguiu as regras, se você não obedeceu, né, as normas, então vai precisar a lei para punir, tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês agora os direitos fundamentais, os principais direitos dos cidadãos. Olhem aqui, certo? Então, é um direito fundamental do cidadão, né? Ele tem direito a ter saúde, né? A saúde pública, certo? Então, ele tem direito a ir num posto e receber atendimento, em um hospital, certinho? Vamos ver outro direito? Moradia. É um direito, né, fundamental do cidadão. Alimentação. Então, é um direito. Mas todos têm alimentação? Todo dia, né? Todas as pessoas têm o que comer? É um caso a se pensar, mas é um direito, mas não é garantido, porque muitas pessoas não têm empregos, né? Não têm trabalhos, então não tem como comprar a alimentação, certo? Tem direito à proteção. Então, nós temos direito à segurança pública, né? A ser protegido, certinho? Educação. Temos direito, né? A educação pública, gratuita, né? É um dever do Estado, né? E um direito do cidadão. Trabalho. É um direito, a pessoa ter um trabalho, a pessoa tem o direito de trabalhar. Mas tem emprego para todos? Não, não é mesmo? Lazer. Todos nós temos direito a lazer. Mas nós temos condições de ter esse lazer? Todos nós temos condições? Então, mas é um direito nosso, mas não é cumprido. Por quê? Pela situação em que nós vivemos em nossa sociedade, né? Nós não temos, nem todos nós temos acesso a tudo, né? Então, estão compreendendo como se dá, né, esse nosso conteúdo, esse conteúdo que nós estamos estudando sobre as normas, sobre as regras e sobre as leis? Certinho? Então, para continuar falando deste assunto, me acompanhe na próxima aula, tudo bem? E para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque pelo link que está aparecendo aqui. Te aguardo. Tchau, tchau.